Olá, muito obrigado por estar assistindo. Meu nome é Douglas Mota Calderoni e eu sou médico psiquiatra da Clínica Sintropia de Saúde Mental. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é uma doença que no passado recebeu o nome de psicose maníaco-depressiva, que as pessoas falavam PMD. Que é um nome péssimo porque nem sempre é uma psicose e não existem só dois polos, o maníaco e o depressivo. Estima-se que cerca de 2%, mais ou menos, da população sofra com o transtorno afetivo bipolar. É uma doença que é caracterizada pela oscilação do humor, sem cura definitiva ainda. Mas que quem sofre dessa doença pode, com o tratamento, levar uma vida normal. Os sintomas da doença bipolar, eles dependem da fase em que a pessoa está. Então, na fase de mania ou a euforia, a pessoa tem um pensamento mais acelerado, uma menor necessidade de sono, uma certa grandiosidade, a pessoa começa a se sentir poderosa, grandiosa, ou que tem algum dom especial, ou às vezes que tem muito dinheiro, e muitas pessoas acabam tendo vontade de comprar muitas coisas e gastam muito dinheiro, ou apostam muito dinheiro, ou doam muitas coisas, se tornam extremamente generosas. Na fase de mania, a pessoa ela tem uma maior vontade de ter atividades prazerosas, então ela acaba tendo uma busca por atividades prazerosas, seja ela qual for. Normalmente, uma pessoa que dorme de 6 a 8 horas, numa fase de mania, começa a dormir 3 horas por noite e já se sente plenamente satisfeito. Então, a pessoa fica muito ativa, muito acelerada e começa a ter vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes acaba se atrapalhando um pouco com isso. Os maiores problemas enfrentados pelas pessoas que estão na fase de mania são gastos desnecessários, às vezes se envolver em atividades de risco, uma menor necessidade de sono. E, às vezes, até existem sintomas psicóticos junto, ou seja, a pessoa começa a acreditar em coisas que não estão acontecendo na realidade, que tem algum poder especial, que tem alguma facilidade, algum tipo de dom. Em alguns casos, nessa fase de maior intensidade, de mania de maior intensidade, a gente precisa buscar uma hospitalização. No polo oposto, existe a fase depressiva. Como que é a fase depressiva? Ao contrário da mania, é uma fase onde há menor energia. A pessoa está sempre cansada. Ela pode dormir muito ou dormir muito pouco, mas sempre com a sensação de que foi um sono não reparador. Sempre com a sensação de estar cansado. O pensamento está sempre voltado para coisas negativas, para as dificuldades, para o pessimismo. Pensamentos de morte e suicídio podem acontecer nessa fase. Basicamente, tem dois tipos de transtorno bipolar. Há, por razões didáticas, mais subdivisões, mas o que é importante são dois tipos de transtorno bipolar. O tipo 1, em que a pessoa, pelo menos uma fase na vida, houve uma fase de mania franca. Então, aquela fase de maior energia, de grandiosidade, de uma hiperaceleração do pensamento, né? E algumas fases depressivas ou uma fase depressiva. Esse é o transtorno afetivo bipolar tipo 1. O transtorno afetivo bipolar tipo 2, a pessoa não tem necessariamente a fase de mania franca.
pessoa faz picos com duração de alguns dias ou menos de uma semana de duração, em que ela fica mais ativada, com uma maior disposição, se sentindo grandiosa, mas não necessariamente chega a ter problemas por causa disso, não necessariamente faz gastos exagerados, não chega a ter discussões, não se coloca em uma atividade de risco. Mas tem frequentemente episódios depressivos, com uma certa periodicidade. Esse é o transtorno bipolar tipo 2. Existem basicamente dois tipos de tratamento. O tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele é feito com medicações que são estabilizadoras do humor. A principal dela, mais famosa, mais antiga e extremamente eficaz é o carbonato de lítio, né? Mas existem outras medicações que têm essa função de também estabilizar o humor. Às vezes a gente usa uma associação de medicações. Nem sempre uma única medicação é suficiente para a gente conseguir estabilizar o humor da pessoa. Às vezes a gente precisa ir fazendo um ajuste fino. Agora, o tratamento não medicamentoso é tão importante quanto o tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso envolve, primeiro, conhecer a doença. Então a pessoa tem que saber o que é a doença bipolar, como que ela se comporta, conhecer o seu corpo e perceber como ela está, né? Porque muitas vezes a gente conseguir pegar uma alteração do humor no começo dela e já tratar é muito mais fácil de tratar e muito mais eficaz do que se a gente deixa isso evoluir por um tempo. Então, isso é o que a gente chama de psicoeducação, ou seja, conhecer sobre o próprio corpo. O tratamento psicológico, a psicoterapia, também é bastante importante. A gente se conhecer, a gente entender quais são as nossas facilidades e as nossas dificuldades e entender o que desestabiliza a gente. Além disso, não entrar em contato com álcool e drogas. Tanto álcool quanto qualquer tipo de droga, maconha, cocaína, êxtase, bala doce, qualquer coisa vai ter alterações nos neurotransmissores. E para quem já sofre de uma doença bipolar, essas alterações elas podem ser muito significativas e podem trazer muito prejuízo. Imagina se pessoas que não têm a doença bipolar já sofrem com os rebotes das drogas, imagina quem tem. Ter uma atividade física com frequência, uma rotina. Ter também uma rotina de sono, uma qualidade de sono boa. A melhor forma da gente ajudar a si mesmo ou alguém que sofra com o transtorno afetivo bipolar é entender o que é o transtorno bipolar. Procurar sites, procurar associações que ajudam a gente a lidar com esses transtornos. Eu gosto muito da ABRATA, Associação Brasileira de Amigos, Portadores e Familiares de Transtornos Afetivos. Ela tem grupos psicoeducacionais, ela tem uns textos muito bons que podem ajudar a gente a entender um pouco sobre a doença bipolar. Além disso, e quando a gente entende um pouco mais, a gente diminui um pouco o nosso preconceito. Acho que é muito importante desmistificar um pouco isso. Que eu já vi algumas pessoas que sofrem, por exemplo, de transtorno bipolar tipo 2, que ficaram muito chateadas ao receber esse diagnóstico, preferia o diagnóstico de depressão crônica. E não necessariamente é uma depressão crônica, e às vezes a pessoa está mal cronicamente justamente porque não está fazendo o tratamento adequado, de forma adequada. Então a gente desmistificar um pouco, né, e poder entender o que é a doença,
a gente pode ajudar da melhor forma essas pessoas. Acho que uma boa forma de ajudar também é não atrapalhando. Às vezes, é comum alguns amigos, alguns pacientes me contarem que os amigos deles falam: ah, toma essa cerveja, usa um cigarro de maconha, usa cocaína, só uma vez não vai te prejudicar. Para ele prejudica muito. Aliás, prejudica para você também. Então, a gente não atrapalhar, a gente respeitar essa pessoa é uma boa forma da gente ajudar. Estimular a pessoa a sempre manter o tratamento de forma adequada e combinar com ela de que quando começar a perceber que ela está mais alterada, que ela está mais irritada, que ela está dormindo pouco, que vai dar um toque para ela, para que ela pegue aquele sintoma logo no começo e adiante a consulta com o psiquiatra e vá no médico quanto antes, né? Enfim, é uma doença que é muito comum, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que existe um controle muito bom, apesar de não ter uma cura definitiva, a pessoa tem um controle e pode levar uma vida normal, desde que siga alguns cuidados. Sempre é bom se cuidar. Um grande abraço.